Olá, meu nome é Daniel Ávila. No IF Dicas de hoje a gente vai falar sobre o histograma. O que é o histograma e para que ele serve? O histograma ele é uma ferramenta que a gente tem na fotografia digital que a gente pode usar para conferir se a nossa foto está bem exposta ou não. Se o branco está realmente branco, se o preto está realmente preto, se o cinza está realmente cinza. Tá? A gente não usa ele para fotometrar, a gente usa ele depois, a gente faz a fotometria normal com fotômetro e depois a gente usa o histograma para conferir se está tudo certo, se não está estourando nada ou se quiser estourar, se realmente está estourando aquela área da nossa imagem. Tá? Como é que ele funciona? O histograma ele é um gráfico. Ele é um gráfico que mostra para a gente os tons da nossa imagem. No eixo horizontal, ele vai do preto mais preto ainda com textura até o branco mais branco ainda com textura lá do lado direito. E no eixo vertical, ele fala para a gente a quantidade de informação naquele tom. Então aqui a gente tem um histograma, esse aqui do canto direito, que é referente a esse color checker aqui. Qual que é a grande dificuldade inicial do histograma? Que o histograma ele não é exato. Toda foto que a gente fizer, a gente vai ter que interpretar o histograma para ver se está tudo certo ou não. Tá? Não tem uma regra, tipo, o histograma desse jeito é porque a foto está boa. Depende da foto e depende da cena. Então a gente sempre precisa analisar o histograma vendo a foto ou pelo menos vendo a cena para ter uma ideia do que vai sair na foto. Tá? Então esse histograma aqui é referente a esse color checker, que é um cartão específico com tons de cinza, que vai desde o branco mais branco com textura até o preto mais preto com textura. Se a gente olhar aqui no histograma, a gente tem informação desde o preto mais preto com textura e tem outro pico de informação aqui no branco mais branco com textura. Então esse primeiro pico aqui de informação do lado direito, na área das altas luzes, é o quadradinho branco do color checker. Depois a gente tem um outro pico de informação que é o quadradinho do cinza claro. Outro pico de informação que é um cinza clarinho. Aqui a gente tem esse cinza próximo do cinza médio, cinza escuro e aqui no canto preto também ainda com textura. Como é que a gente sabe que ele está com textura? Porque ele ainda não bateu no final do histograma. Se o gráfico estiver batendo para algum dos lados, é sinal que ou o branco perdeu informação ou o preto perdeu textura. E aqui no histograma a gente também tem bastante informação entre o preto e o cinza escuro, que é o próprio fundo do color checker que está entre esses dois tons. Então, para essa cena aqui do color checker, esse histograma está correto, é sinal que a foto está bem exposta. Por quê? O branco está bem exposto, ele realmente está branco e está com textura, e o preto realmente está preto, mas ainda com textura. Aqui a gente tem mais um exemplo, na foto de baixo, o cara fez a foto com F13, a 11 e 1/3. E aí saiu esse histograma aqui. Vendo só o histograma, a gente sabe que é uma imagem que tem bastante tom de cinza claro e branco, pouco tom de cinza e pouco preto. Tá? E que nada de branco está estourando e nada de preto está perdendo textura. Se a gente olhar a cena, ela realmente é uma cena que tem bastante branco, é uma mesa branca, e a gente sabe que essa mesa tem textura. Né? Então, no histograma, a gente deveria realmente ter bastante informação nessa área de tons claros ainda com textura. E a gente tem um pouquinho de tons escuros, que são as sombras e os próprios objetos, né? Ainda com informação também. Então, para essa cena, esse histograma tá certinho. Aqui em cima, o cara abriu a câmera e deixou entrar mais luz. Entrou mais luz, a foto ficou mais clara. Por consequência, o histograma ele foi todo para o lado direito, para o lado das altas luzes. Então a foto ficou mais clara, o histograma deslocou para a direita. O que era branco com textura aqui e cinza claro, nessa foto que ficou super exposta, passou do limite do gráfico. Então a informação está aqui fora, sinal que perdeu textura, sinal que o branco já está estourado. Não tem informação nenhuma nesse branco. O que era preto aqui nessa foto de baixo bem exposta, nessa foto super exposta está aparecendo aqui no cinza. O que significa isso? Se a gente olhar a cena, a gente sabe que tem branco com textura
tem um pouquinho cinza e pouquinho preto. E quando a gente olha o histograma, ele está falando para a gente, o branco está estourado e não tem preto. É tudo cinza e branco estourado. Né? Sinal que para essa cena, esse histograma tá errado. Né? O que é o legal do histograma? Quanto que ele ajuda mais a gente? Não dá para confiar no LCD da câmera. Acho que todo mundo já passou pela experiência de fazer uma foto, achar que está linda, maravilhosa, e a hora que abre no computador está escuro demais ou está claro demais. Tá? Se você lê o histograma, isso não vai acontecer mais. Tá? Então, se eu olho essa foto no meu LCD da câmera e eu acho que está boa, quando eu vejo o histograma aqui, eu sei que tá super exposta, está clara demais, porque eu perdi informação no branco. E eu não tenho mais nada de preto que eu sei que eu tenho aqui no Color Checker em alguns objetos. Tá? Nessa foto aqui do lado, o cara fez o contrário, ele deixou entrar menos luz, então a foto ficou mais escura. Se a gente olhar o histograma, comparando aqui com a foto corretamente exposta, toda essa informação que estava na área de cinza claro e branco foi parar no meio do histograma. O meio do histograma são cinzas. Sinal que o tom mais claro que tem nessa imagem é cinza. E quando a gente olha a cena, a gente sabe que o tom mais claro daquela cena é branco. Né? Então o branco da cena, na minha foto, está cinza. Sinal que a foto está escura demais. Precisava ter deixado entrar mais luz. Então aqui o branco e o cinza claro virou cinza e cinza escuro. E o cinza e o preto começou a bater aqui no preto sem textura nenhuma. Então, o que era preto perdeu informação e o que era branco virou cinza. Tá? Sinal que a foto está escura demais. Aqui a gente tem uma foto que, no geral, ela é realmente bem escura. Tá? Se a nossa cena ela é bem escura, o histograma ele vai ter mais informação do lado esquerdo do que nos tons cinzas e nos tons claros. Tá? Então, se a gente analisar aqui o histograma, a gente tem um pico de informação no preto com textura, que na foto é camiseta e as sombras, tá? É preto ainda com informação. E ele também bateu aqui no final do histograma, sinal que tem preto perdendo informação, tem preto sem textura nenhuma. Que para essa foto, tudo bem, por quê? O que é esse preto perdendo textura aqui? É o fundo, é tudo que está lá atrás. Tá? E a iluminação dessa foto ela foi feita para realmente não ter luz no fundo, para o fundo ficar preto, totalmente preto, sem informação nenhuma. Então, vendo o histograma, eu sei que fechou preto, que é o que eu queria para o fundo. Eu sei que a camiseta é preta com textura e ela está aqui no meu histograma. Aí eu tenho um pouco de informação de cinza escuro, que é cabelo e a touca do cara. E eu tenho um pouco de informação de cinza claro, que é a própria pele do modelo. E eu sei que a pele dele não estourou aqui no histograma. Então a pele está bem exposta, está cinza claro. A camiseta está aqui no preto com textura e o fundo está aqui no preto sem informação. Né? Então é isso realmente que deveria sair dessa cena. Aqui a gente tem o contrário. Vendo o histograma, a gente percebe que ele bateu do lado direito, sinal que perdeu informação em algum branco. Alguma parte branca da imagem está estourada. Se a gente olhar a imagem, provavelmente o que está estourado é o fundo o fundo aqui da embalagem, a parte de trás da embalagem. Tá? Que provavelmente o fotógrafo fez uma luz específica para estourar esse fundo e a foto já sair recortada. Aqui a gente percebe também que a embalagem em si ela tem textura. Ela é branca, bem clarinha, mas tem textura. E isso aparece aqui no histograma também, que é toda essa área de cinza claro e branco do lado direito. Então, essa área de cinza claro e branco é a textura da embalagem. O que passou do histograma aqui branco estourado é o fundo, que ele provavelmente iluminou para realmente a foto sair já recortada. E a gente tem um pouquinho de informação de cinza claro, que é a parte vermelha da embalagem, e a gente tem um pouquinho de informação de cinza escuro, que são os detalhes em verde aqui da embalagem. Então, para essa foto, esse realmente é o histograma correto. O cara queria estourar o fundo branco, está estourando o fundo branco aqui no histograma. A textura da embalagem branca está aqui no lado direito
e o pouquinho de informação de cinza claro e cinza escuro está aqui também. Tá? A gente não tem preto nessa cena, então a gente quase não tem informação aqui do lado esquerdo do histograma. Né? É isso que deveria sair mesmo para essa imagem. Aqui a gente tem mais algumas fotos. Então a gente viu uma foto com fundo preto, com preto fechado, e a foto com fundo branco. Essa foto é outra foto, mas ela também é uma foto mais clara. E tem branco estourando. Tá? Então esse branco que está estourando aqui no canto do histograma é o fundo. Então a menina está em contraluz, o sol está bem atrás dela, o céu está bem iluminado e o céu está estourando. Né? Para essa foto não tem problema, era justamente a intenção de fotografar nesse lugar com essa posição de luz. Então eu sei olhando o histograma que estourou o fundo lá atrás. E eu tenho bastante informação de cinza claro, né? Que é a pele dela e parte do cabelo. E um pouco de informação de cinza mais escuro, que é a outra parte do cabelo, e um pouquinho de sombra que tem na imagem. Né? Aqui também a gente quase não tem preto. A cena também não tem preto. Né? A pele é bem clara e o cabelo é bem claro, o fundo é bem claro. Então o histograma não deveria apresentar nada no preto. Aqui a gente tem uma foto mais equilibrada. Fica mais fácil, acho que, se a gente pensar nessa foto em preto e branco para analisar o histograma. Então se eu passar essa foto para PB, ela é uma foto bem cinza. O que significa isso? Meu histograma vai ter pouca informação na alta luz e pouca informação no preto, porque minha cena não tem esses tons. É tudo bem azulzinho, tudo bem cinza no preto e branco. Então, se a gente analisar o histograma dessa foto, boa parte da informação está no centro. É isso que deveria sair realmente. Se eu mexer aqui na exposição da foto, na pós-produção, então vou mexer na exposição para deixar essa foto mais clara. O histograma, por consequência, vai andar todo para a direita. Então, a foto, aqui nesse caso, a foto está clara demais, porque eu sei que minha cena é cinza, ela é quase um cinza médio inteira, e agora meu histograma veio todo para a direita. Quase toda a imagem tá cinza bem claro, bem branco. Se eu fizer o contrário, o histograma vai descer para a esquerda. Então, se eu tivesse feito a foto com essa exposição, o meu histograma está informando que eu tenho bastante preto e bastante cinza escuro, o que não era a situação da cena, sinal que a foto estava subexposta. Então, aqui com os tons de cinza seria a exposição ideal para essa foto. Outra coisa interessante que a gente pode mexer aqui para analisar o histograma é o contraste. Aqui a gente tem uma foto pouco contrastada. O que é pouco contraste? É uma imagem que tem bastante transição de cinza. Uma imagem muito contrastada é uma imagem que tem muito branco, muito preto e pouca transição entre o branco e o preto. E é isso que acontece quando a gente contrasta uma foto aqui na pós-produção também. Então, se eu puxar o contraste, eu estou puxando o tom claro para o mais claro e tom escuro para o mais escuro ainda. Se a gente analisar o que acontece com o histograma, ele provavelmente vai deixar de ser uma pirâmide no meio e ele vai dar uma equilibrada maior nessa foto. Então, agora eu tenho quase branco com textura e tenho preto com textura também, né? Diferente da foto não contrastada, que era tudo bem cinza. Aqui a gente tem uma foto um pouco mais contrastada, então o histograma não tem tanta informação aqui no meio. Ele tem informação no lado esquerdo e no lado direito. Então eu tenho a informação aqui dos tons claros, que são as nuvens, né, e parte do prédio, e eu sei que nada estourou. Então eu tenho informação, a nuvem está toda com textura aqui, não estourou nada nessa nuvem. E para o lado esquerdo dos tons escuros, é essa parte aqui da arquitetura mais escura, que é vermelha. Né? E aqui no PB dá esse tom de cinza, que também não perdeu textura. Então eu tenho uma imagem contrastada, que tem textura desde o preto mais preto aqui da arquitetura até o branco mais branco, que é o céu. Né? Se eu contrastar mais essa imagem aqui, vai afastar ainda mais, vai pegar o centro e puxar para a extremidade ainda mais. Porque estou tirando transição de tom de cinza.
Para ver o histograma na câmera, é só apertar, vai no play para rever a foto, e aí você aperta o info ou display, e na Nikon você tem que apertar para cima até aparecer o histograma. Então o ideal é que toda vez que você for fizer a foto, você confira o histograma para ver se está tudo certo. Viu que está tudo certo e está na mesma cena, aí pode fotografar à vontade que todas as fotos estão na mesma exposição, desde que a luz do ambiente não tenha mudado. Hoje a gente falou sobre histograma, espero vocês no próximo IF Dicas. Obrigado.